vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 1, quero ler os versos 1 a 4, só para dar a entrada ao tema dessa aula, que é o tríplice ofício de Cristo. Esse é o termo histórico, o termo como nós encontraremos nos livros de teologia, o tríplice ofício de Cristo, ou seja, Jesus como profeta, sacerdote e rei. E vamos explorar um pouquinho isso nessa manhã. Então, Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. Todos encontraram? Hebreus 1, 1 a 4. Nós cremos que nesse texto nós temos um princípio de descrição desses três ofícios, tá ok? Onde eles estão? No iniciozinho, versos 1 e 2, Deus falou por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Ou seja, nós temos uma continuidade aí, de ofício profético, os profetas do Antigo Testamento e o Filho. No final do versículo 3, nós temos escrito: depois de ter realizado a purificação dos pecados, isso aponta para o ofício sacerdotal de Jesus, a purificação dos pecados, que era algo que era feito no Antigo Testamento, e a consequência disso está aqui no finalzinho ainda do versículo 3, ele se assentou à direita da majestade das alturas, um lugar de autoridade, um lugar de honra, um lugar de governo, Portanto, num único texto, em poucos versos, nós já temos isso muito bem exposto para nós, a respeito desse tríplice ofício de Cristo. Só que para nós entendermos bem o que é isso e qual a importância disso para a nossa fé, para a nossa vida, é necessário que a gente, então, se volte para esses ofícios onde eles surgiram. Quando eles surgiram? É lá no Antigo Testamento, tá? O que era um profeta? Vamos lá, quem vai ser o primeiro aqui a responder? Quem serão os profetas que irão responder o que era um profeta? O que era um profeta lá no Antigo Testamento? O que caracteriza um profeta lá no Antigo Testamento? Fala da parte de Deus. Como é que a gente vê isso biblicamente? Qual é alguma expressão bíblica vem à sua mente que mostre isso? Que ele não fala de si mesmo, mas fala de Deus? Como é que normalmente o profeta começa a falar? Opa, assim diz o Senhor, não eu, mas o Senhor. Assim diz o Senhor, abre aspas, e o Senhor está falando. Eles falavam com autoridade, e muitos deles registraram essas falas em seus livros. Outros não, mas registraram. Basicamente falavam da parte de Deus. Ele pode alegar falar da parte de Deus, mas não ser da parte de Deus. E normalmente os profetas não gozavam de muito apoio popular, não é verdade? Muitos deles falavam e Deus já tinha advertido: você vai falar, vamos aproveitar o Salmo 115? Você vai falar, e o que vai acontecer com o povo? Não vai ouvir. Por quê? Porque eles se tornaram exatamente como os ídolos, eles não vão ouvir. Você vai falar, você vai mostrar, e eles não vão ver. Então, ele era uma espécie de vidente. A Bíblia usa essa palavra, tá, gente? Não fiquem tremendo com vidente, não, porque a Bíblia usa essa palavra. Vidente é aquele que vê adiante, vê adiante, vidente. Ele é só um vidente, ou seja, tudo que ele fala tem a ver com o futuro, ainda que o futuro próximo de Israel, ou o futuro, escatológico, sim ou não? E onde estavam essas palavras de consolo, exortação e principalmente a advertência, Qual era o objeto de trabalho do profeta? A palavra, ou seja, no Antigo Testamento, a lei de Deus. A lei de Deus. Acima de tudo, um profeta era aquele que proclamava a lei de Deus, advertindo o povo: olha, se vocês não obedecerem, o bicho vai pegar. Deus vai cumprir tudo aquilo que ele já tinha dito que ia cumprir se vocês desobedecessem. Mas se vocês obedecerem, Deus vai abençoar. Só que ele não fazia isso simplesmente recitando de novo os 10 mandamentos. Você imagina o profeta lá, assim, com a barba igual a do Edson, mais comprida, toda aquela voz, e só recitando os 10 mandamentos. Não, o que o profeta usava? Imagens, imagens fortes, a poesia, para cativar a imaginação do povo e dizer: olha, é isso que vai acontecer. Mas o objeto de trabalho do profeta era basicamente a palavra de Deus.
Menos de 5% do que está escrito em profecia da Bíblia tem a ver com o futuro. Sabia disso? Menos que 5%. Ou seja, não eram predições. E quando é do futuro próximo a Israel. Babilônia está aí, viu, gente? Tá? Estão chegando. Pronto, é o futuro. Aconteceu, está ali para acontecer. Menos de 1% tem a ver com nova aliança, escatologia, fim dos tempos. Menos de 1% da profecia do Antigo Testamento. Então, basicamente, era um proclamador da lei, de uma forma diferente, né, com um objetivo muito claro. A forma de Deus usar o profeta vai variar bastante, né? Seja por atos, né, por Elias e Eliseu, fizeram milagres, seja por palavras, né, discursos, ou por representações dramáticas, né, como faz Ezequiel, né, cozinhando pão com fezes, deitando sobre o lado, fazendo um monte de teatro assim, que você, caramba, o que esse cara está fazendo? Atos simbólicos, né? Jeremias, né, um ato simbólico também, ok? Alguma coisa? Hein? Não, é do rei, então rei. Então esse era o profeta do Antigo Testamento. Tá ok até aqui? Concordam? Ok. Letra S, sacerdote. Quem tirou letra S aí? Muito bem. Então é com vocês agora, tá, gente? Tio pergunta, vocês respondem, tá? O que era um sacerdote lá no Antigo Testamento? Como é que você caracteriza essa pessoa do sacerdote? Vamos lá. Então, havia todo um grupo, então, encarregado de obedecer essa parcela da lei de Deus, né? Assim, o povo levava lá o cabritinho, aquela coisa, e o sacerdote tinha esse trabalho maravilhoso, né? De matar, tirar sangue, tirar tripa, né? Queimar tudo, deve ser uma delícia, né? Maravilha. A pessoa sentiu que o pastor João tivéssemos fazer isso hoje, que maravilha. Vocês iam se dar mal, porque a gente ia espirrar sangue em vocês, assim, né? Ia ter que vir de avental o culto todo. Graças a Deus isso acabou, né? Então, sim, perfeito. Mais alguma coisa? Não, calma. Cenas dos próximos capítulos. Não dê spoiler não. Calma. Antes. Antes. Ok. Mais alguém da turma do S acrescentando alguma coisa, alguma noção importante? Flávia? Perdão, sim, né? Sem sangue não tem como haver isso, né? Isso já é algo que a gente vê desde lá do jardim, né? Deus matando o animal, cobrindo o primeiro casal de peles, houve derramamento de sangue, isso se perpetua por todo o ministério sacerdotal, descendente de quem? Como é que foi instituído o ministério sacerdotal? Arão, em primeiro lugar, tribo de Levi, né? Então, chamados levitas, né? O pessoal, hoje, eu sou levita, eu sou músico, né? Tá, o levita esfolava o bode, né? Tirava o fígado, o bucho lá, né? Levita coisa nenhuma, né? É músico, hein? É o açougueiro, é o the butcher, né? Muito bem. Então, pessoal aqui, é correto nós dizermos, então, que de alguma forma o sacerdote intermediava esse relacionamento entre Deus e o povo? Se tinha que ter tudo isso que vocês falaram, o acesso a Deus era algo assim livre e restrito? Tem até um negócio, uma vez no ano, lá naquele localzinho, né, restrito, né, o Santo dos Santos, lugar santíssimo, uma vez no ano, nunca sem sangue e cheio de precaução, né, porque vai que dá um piripaque lá dentro, né, como é que o cara vai sair de lá? Mas, basicamente, o sacrifício era oferecido para perdão dos pecados, para reconciliação com Deus, com o próximo, ok? Essas noções estão muito vívidas nisso. Agora, tem algo também a respeito do ministério levítico que a gente ignora. Os levitas também ensinavam, né? Não é verdade? Os levitas também eram responsáveis por ensinar. E, de certa forma, também, né, eram transmissores da lei de Deus para o povo, ok? Mas a noção, acho que mais clara, mais simples é essa: sacrifício para perdão, ele funcionava como um intermediário, né, entre o povo que levava o sacrifício e Deus que o recebia, né, isso era suficiente? Fez, está legal, está tranquilo, Deus recebia numa boa, né, ou não? O que importava acima de tudo? Era o sacrifício? Era o quê? Obediência, coração, né?
Deus não se agrada só de sacrifícios, né? Misericórdia eu quero, não só sacrifícios, mas sacrifícios também, está prescrito, desde que fosse feito com uma noção correta, né? Beleza, maravilha. Turma do R aí, reis, cadê os reis? Reis, rainhas, príncipes e princesas de Jesus. Não, nada disso, isso é um miserável pecador. O que era um rei no Antigo Testamento? Qual era a função do rei? Quais eram as características de um rei no Antigo Testamento? Quem quer começar? Aqui na frente. Sim, dá bem, né, que é na Bíblia, né? Graças a Deus. E o rei... eu sempre tenho uma piada para ele, né? Já perceberam? Fala, o rei... a gente é parceiro, vamos lá. O rei, até naquele assunto que eu comentei no senhor, que eu fiquei com dúvida, se ele era uma autoridade espiritual em Israel, não sendo a maior, mas o rei, o sacerdote, cada um com um ofício. Sim. Mas o rei é um representante do próprio Deus, constituído por Deus, ungido para governar como Deus, com a justiça. Ok, sim, uma ideia importante. Calma, spoiler não. Se concentra neles, nos outros, nos reis, naqueles. Também, eles têm o ofício de ensinar a lei, você vê nos Salmos, Davi sempre falando. Ok. E para ensinar, o que o rei tinha que fazer? Qual era uma das prescrições dadas ao rei? Um dos mandamentos específicos, assim, para todo o povo, mas específico para o rei. Ok. Ler e meditar na lei todos os dias. Para quê? Para aplicar bem, representar bem o governo de Deus ao povo. Com justiça, com graça, né? Com tudo isso que a gente tem, né? Que deveria ser um rei. Né? Então, não se apartar do livro da lei, né? Aquela coisa toda. Beleza, mais alguma noção? E que o rei era o filho de Deus. Ok. O rei era chamado filho de Deus. Não que não houvesse outros filhos, mas de uma maneira especial, né? Filho de Deus. Essa é uma noção muito comum no mundo antigo, né? Dos reis serem considerados, por alguns até mesmo, representações plenas da divindade, né? Própria divindade encarnada, ou um filho dos deuses. Né? A gente vê no Salmo 2, né? Tu és meu filho, uma palavra que é dirigida em primeiro lugar para o rei de Israel, ok? Depois a gente vai ver, né? Segunda etapa de perguntas, parabéns, 10 para todo mundo, mas agora então vamos, já que vocês estão ansiosos para falar, né? Como então Jesus, já que a gente abriu com Hebreus, né? A gente abriu com a tese, né? A tese é essa, está aqui, Jesus é profeta, rei e sacerdote, sacerdote e rei. Hebreus deixou isso claro. Mas como então ele é isso? Né? O que nós temos na vida e no ministério de Jesus que mostra que ele foi essas três coisas e talvez até mais do que isso, né? Não só entre iguais, mais um profeta, mais um sacerdote, mais um rei, mas como ele foi tudo aquilo que os outros foram e mais ainda, e mais além, tá bom? Então ele chama ao arrependimento, seja um retorno ao padrão de Deus, né? Arrependimento dos pecados, o anúncio de um reino, maravilha. Aqui, o que mais? Profeta. Como é que Jesus foi mais que um profeta, mas mais que um profeta? Ele é o cumprimento dos que os profetas anunciaram, maravilha. Lívia? Ok, fechou agora o pacote, né? Sim, não apenas um proclamador da palavra, com toda a autoridade, unção, tudo que ele disse se cumpriu e ainda se cumprirá, mas ele é a própria palavra de Deus em forma humana, né? O Logos, o verbo, a palavra, né? Então não apenas alguém que fala, ele é o mensageiro, mas ele é a própria mensagem, né? E essa é uma noção importante, que nenhum dos outros profetas poderia dizer isso de si. Jesus podia dizer, vocês têm ouvido, mas eu, porém, vos digo, não mais assim diz o Senhor, né? Mas eu, porém, vos digo, eu, que sou o Senhor, estou dizendo a vocês agora. Olha só, é um outro nível o negócio aqui, né? Nem Jeremias, nem Isaías, nem ninguém diz, eu digo, não, assim diz o Senhor, mas Jesus podia dizer, em verdade, eu digo a vocês. Por quê?
Ele era Deus e ele era a própria mensagem, a palavra encarnada. A cena da transfiguração, né? Jesus está no meio de quem? De Moisés e de Elias. Ali, Elias, na verdade, está representando João Batista, né? Há essa quase simbiose aí, né? João Batista e Elias, João Batista e Elias. Então você tem o primeiro grande profeta, Moisés, e o último profeta, João Batista, representado por Elias, e quem é que está no meio deles? Jesus. Ou seja, o que essa cena nos diz? Todo ministério profético aponta para ele, né? É o centro disso tudo, né? Porque ele é a própria palavra, ele é o próprio Deus. Maravilha! Então Jesus não é apenas o ofertante, mas o próprio sacrifício e aquele, então, quem vai mediar o relacionamento entre nós e Deus. E como isso, qual é a cena mais clara que nós temos disso que você falou, né? A gente vai transportado, a nossa mente visualiza que cena? A cruz, o Calvário, sangue derramado, a ira de Deus sendo derramada sobre o Filho, né? De modo que agora nós tenhamos o quê? Perdão dos pecados e remissão de toda culpa, né? Essa é uma das promessas, inclusive, da nova aliança. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Ou seja, aquilo que, segundo Hebreus, tem um longo tratado, né, sobre sacerdócio e sacrifício, não vamos ter tempo de ver isso aqui, mas, né, Hebreu 2, 4, 5, 8, 9, 10, é uma festa, né? Sangue para tudo que é lado, Antigo Testamento, de ponta a ponta, vocês podem voltar a isso em casa, mas sempre com a preocupação de fazer o quê? Apontando para Jesus, como o cumprimento daquilo tudo, como o ofertante, como o sacrifício perfeito, né? E como aquele que, então, fecha este ciclo da revelação de Deus, porque a partir de Cristo nós não temos mais necessidade de oferecer sacrifícios. Quer dizer, essa é uma verdade, não é toda a verdade, né? Porque Paulo diz que é para a gente oferecer sacrifício, sim, nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, nós nos oferecemos a Deus hoje por meio de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para vocês, então, uma coisa importante, eu gosto sempre de lembrar disso. O acesso a Deus hoje mudou alguma coisa em essência em relação ao Antigo Testamento? Hoje, então, a gente pode falar, vamos comparecer na presença de Deus, uau, que coisa gostosa, estar na presença de Deus. É isso ou continua sendo algo restrito? O que vocês acham? Eu acho que continua a mesma essência restrita, porque a gente só comparece realmente na presença de Deus por meio de um sacrifício. Não de um sacrifício que a gente ofereça no momento, mas de um sacrifício que já foi oferecido por Cristo. Então, isso deve levar a gente a um certo temor, né? Ai de nós, se não lembrarmos que só estamos na presença de Deus, porque o sumo sacerdote já ofereceu um sacrifício. Porque, né? Senão, e isso continua em essência restrito. Não é qualquer um que pode se chegar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, sem lembrar desse fato, ok? Rei. Como é que Jesus foi um rei, mais que um rei? Rapidinho, deixa eu dar oportunidades a outros, depois eu volto para você então. Quem não falou ainda? Vamos lá, os reis que não falaram ainda. Que? Linhagem real, filho de Davi, que? Promessa de 2 Samuel, capítulo 7, né? Sua dinastia não terá fim, ocuparia o reino para sempre, muito bem, anunciou o reino, né? Acho que o reino de Deus está aqui, porque o rei está aqui. O que mais? Jesus veio o quê? Curar enfermos, né? Ressuscitar mortos, expulsar demônios, e o que ele mesmo diz? O reino de Deus chegou. Olha aqui a expressão do reino de Deus entre vocês. Né? Quando ele confronta ali os religiosos, olha, se o Beelzebu expulsa o demônio por ele mesmo, a casa está dividida, mas se acontece o que está acontecendo aqui, vocês estão vendo, eu estou expulsando demônios, é porque o reino de Deus chegou. Mas sim, autoridade sobre, né, todas as coisas, né, sobre o mar, sobre, enfim, pães e peixes, ok, o rei aparentemente vencido estava vencendo. Paulo vai desvendar isso para nós quando diz que Cristo triunfou na cruz sobre principados e potestades, e na ressurreição é o momento real, talvez supremo, né? Porque qual rei humano foi capaz de vencer a morte? Nenhum deles.
Pode ter vencido exército, né? Ter vencido um monte de coisa, menos a morte. E qual é a cena também que assim, é a cereja do bolo da entronização de Jesus, né? Da realeza de Jesus? Oi? Entrada triunfal? Pouquinho depois. Hã? A ascensão de Cristo, né? Eu lembro sempre disso, a pergunta do bispo Walter, na época de seminário. Por que Jesus não desapareceu? Porque poderia ter assim, ó, gente, tá completado, beleza, eu estou aqui, ressurreto, agora é com vocês, fui. Aí joga aquela bombinha ninja, né? E some. Por que Jesus subiu aos céus e todo mundo ficou assim, olhando? Oh. Isso era uma representação, um drama da ascensão dele ao trono celestial, à destra do Pai. Isso tinha que ser visto, isso era simbólico. É igual quando o sujeito ganha a medalha de ouro, ele sobe aonde? No lugar mais alto do pódio, né? E a gente tem que ver isso, como os discípulos tiveram que ver a ascensão de Jesus, ele está sendo entronizado, o Pai recebeu o sacrifício, está confirmando isso diante dos nossos olhos, ele é rei, agora ele está à destra do Pai. E Apocalipse mostra, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como ele reinará, né, para todo sempre. Ok. Gente, perfeito, nota 10 para todo mundo. Já encerrando a aula, então, um resumo de tudo isso, eu gosto muito dessa frase que está aí. A obra que Cristo veio realizar foi o cumprimento de tudo que os profetas haviam anunciado, de tudo que o sacerdócio havia prefigurado e de tudo que o reino havia imperfeitamente representado. Mas a pergunta para nós é, e a igreja nisso tudo? E nós? Né? Eu creio que há um outro verso que mostra que tudo isso que Jesus começou e cumpriu se prolonga por meio da igreja. 1 Pedro 2,9, vê se não está lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para fazer o quê? Anunciar, palavra, anúncio, né, as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Né? A igreja, ela continua, segundo Atos, tudo aquilo que Jesus começou, nos seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Não que sejamos reis como Jesus, nem profetas como Jesus, tá? Não tem nem príncipe e princesa de Jesus aqui. Somos servos de Jesus, anunciamos Jesus, o espírito da profecia, né? E oferecemos a nós mesmos a Jesus como sacrifício, né? Para honrá-lo plenamente. Porém, Apocalipse diz que nós reinaremos com ele. Isso é verdade. Não podemos deixar esse lado da história encoberto, né? E por fim, meus irmãos, a igreja, é necessário que a igreja pregue, portanto, as consolações que advêm do sacerdócio de Cristo, nele há perdão de todo e qualquer pecado. Isso é um consolo para nós. É necessário que a igreja também pregue as exigências de arrependimento e fé que Cristo nos faz como um profeta. Arrependam-se, o reino chegou. Temos que anunciar isso, isso é uma exigência da pregação, mas também dizer que, como rei, ele exige tudo de nós. Nós somos súditos e servos do rei, ele exige toda a nossa vida, todo o nosso serviço. Então é isso que a igreja tem que fazer. Por que o tríplice ofício de Cristo é importante? Porque ele nos fala do Cristo integral, do Cristo completo. Nós não pregamos só as consolações do perdão do pecado, nós pregamos as exigências de um rei. Nós não pregamos só as exigências de um rei, mas também o fato de que nós devemos nos voltar para ele e ouvir a sua voz, a voz de um profeta. Não apenas isso, mas o consolo, né? Tem que estar tudo ali. Se nós somos chamados a anunciar isso e representar o reinado de Deus neste mundo, temos que fazer de maneira completa. Temos que pregar o Cristo completo, o Cristo que é profeta, sacerdote e rei, com todo o seu consolo, com toda a exigência que isso representa. Ok?